Muitas pessoas têm curiosidade sobre o juízo final, têm as suas dúvidas sobre o juízo final. Quem será julgado no juízo final? Quando se dará o juízo final? O juízo final vai pegar nós que somos crentes, cristãos, de surpresa? Que tipo de pessoas serão julgadas no juízo final? Que tipo de cristão será julgado no juízo final? São perguntas recorrentes que a gente pode perceber no meio da sociedade moderna que a gente vive. Muitas pessoas, para muitos, a vinda de Cristo é um mito, quanto mais o juízo final. Eu conversava com um tio, e esse tio era espírita, e ele disse para mim: olha, Marcos, morreu, acabou. Morreu, acabou. Acabou sim, de fato, um ciclo, porque o homem, o ser humano, não foi feito para morrer. A primeira verdade sobre o juízo final que você tem que entender é que Deus não fez o homem para ser mortal. Deus não fez o homem para falecer, para morrer. O que fez o homem morrer foi o pecado, e o pecado nos afastou de Deus, gerando esse salário do pecado chamado morte. Mas é interessante você saber que a morte não é aquela que, como diz o goiano, você morre de morte morrida. Não, nem a morte causada pelo Covid, nem também aquela onde a sua matéria desfalece. Mas a Bíblia chama de morte, de segunda morte, a condenação ao inferno. Para se saber sobre isso, é uma pequena introdução para você entender o que é juízo final na Bíblia. Está aqui o texto para você, o julgamento final na Bíblia. Leia comigo, 1, 2, 3 e... julgamento final. Esse primeiro texto para a gente já ler, só depois você já pode sentar. Só por reverência à palavra, nós vamos ler o João 3,16, que é o clássico da Bíblia. O que está escrito aqui, irmãos? 1, 2, 3 e... porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, primeiro, olha aqui para esse texto que está aqui, antes de você orar e sentar. O plano de Deus, a vontade de Deus, é de salvar todo mundo, irmão, nesse texto? Não, aqui está claro, ele ofertou para todo mundo, mas a salvação também está explícita no texto, basta você interpretar o português. Deus amou o mundo, amou, de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para quem? É para todo aquele que nele crê. A primeira confusão que as pessoas fazem é que Jesus morreu pelo mundo inteiro. Não, Deus amou o mundo e deu o seu Filho unigênito, mas para um grupo específico de pessoas ele fala: para todo aquele que nele é mais que justo em Deus. Por quê? Tem gente que não crê, tem gente que cospe no sacrifício de Cristo, pisa na cruz no sacrifício de Cristo. Então a salvação, você precisa entender, Jesus não morreu para salvar a humanidade, Jesus morreu para salvar todo aquele que nele crê. Se você crê em Jesus de coração, diga glória a Deus, porque você faz parte desse grupo, amém, meus irmãos? Aí aqui no mesmo texto, antes de você sente, está escrito assim, ó: não pereça, mas tenha a vida. Então há um perecimento, há uma penúria, há um sofrimento, amém? Quem entendeu até aqui, diga amém. Põe a mão no seu coração assim. Senhor Jesus, usa a nossa instrumentalidade de carne, falho, pecador, miserável também que somos, na qualidade de pecadores, porém lavados no seu sangue, na qualidade de pecador, porém que crê no teu Filho, na qualidade de pecador, porém justificado pelo seu sangue. Usa-me uma vez mais para transmitir a tua palavra a respeito desse tema tão importante, Pai, que é o juízo final na tua palavra. Fala conosco, fala comigo também, Senhor, e fala com a tua igreja e com todos aqueles que estão pela internet nesse momento, Senhor, impedidos de vir por estarem, quem sabe, numa quarentena, mas por todos aqueles, Senhor, que não puderam estar aqui essa noite, venham falar conosco. Quantos podem dizer amém? Antes de sentar, vira para o irmão que está perto de você e fala para ele assim, igual eu estou falando para o nosso irmão lá: que bom que tu veio. Pode se sentar, meus irmãos, em nome de Jesus. O juízo final, quem está ouvindo bem a minha voz, diga glória a Deus. O juízo final é um dos temas mais apimentados e esperados da humanidade. As pessoas podem falar assim: não, pastor, eu não espero, porque vai ser um negócio meio complicado, sinistro, pesado. Mas eu diria para você que, em contrapartida, existem multidões e multidões que esperam com sede de justiça
aquele grande dia. Existem multidões e multidões que esperam incessantemente o dia em que Deus há de julgar os vivos e os mortos. Muitas pessoas tiveram a reputação de um verdadeiro humanitário, quando na verdade foi um genocida. Muitas pessoas se travestiram em vestes de cordeiro, quando na verdade foram lobos devoradores. Assim como nós, humanos, terrenos, pecaminosos, nos escondemos atrás do perdão de Cristo, muitas pessoas não esconderam atrás do perdão de Cristo, mas usaram a imagem de Cristo para ferir ainda mais, prejudicar ainda mais e causar mais dano ainda às pessoas que estão à sua volta. Existe uma canção antiga, que não é evangélica por sinal, que eu discordo dela em gênero, número e grau, porque ela é filosófica e tem verdades, mas não traz a verdade. Ela termina dizendo que você é chamado de homem, mas é o pior dos animais. Uma música muito conhecida por nós brasileiros, e quando em vez a gente dá razão para ela, quando vê barbáries sendo cometidas, de quando em vez a gente dá razão para essa filosofia, mas eu não posso aceitar essa filosofia, porque a Bíblia diz que Deus fez você a imagem e semelhança de Deus. Deus fez você lindo. É o pecado que causou deformidade. Não é o homem que é o pior dos animais, e sim a falta de luz de Deus na vida do homem, que faz com que ele proceda ou se comporte como, quem sabe, o pior dos animais. A verdade é que Deus há de julgar a terra. Fala comigo, Deus há de julgar a terra. Deus há de julgar esse mundo. Amém, meus irmãos? Vamos seguir na sequência aí, Madina, por favor. Em Hebreus 9, 27, nós vamos achar aqui sobre esse juízo. E eu quero que você leia e acompanhe comigo, nesses poucos minutos, falando sobre o juízo final. Hebreus 9, 27 está escrito assim: e como aos homens está ordenado a morrerem, quantas vezes, gente? Ordenado a morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Esse versículo, ele afirma duas verdades, e uma delas desmente um critério muito forte, usado principalmente no Brasil, de que o homem terá várias oportunidades de nasce num cachorro, depois nasce num coelhinho, depois nasce num jumento porque foi muito burro, sei lá, ou nasce numa borboleta porque foi muito meigo na outra vida. Isso acaba com esse teorema. É a Bíblia Sagrada. O escritor aos Hebreus diz que ao homem, quem é filho de homem aí, dá uma glória a Deus, fala assim, ao ser humano, bate a mão assim, vai, é ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso irmão. Aqui acaba com esse teorema de que você pode ser o que você quiser, que depois você vai fazer um suplício, você vai nascer noutra casta, você vai ter uma outra chance. Isso tudo acaba por terra. É o homem ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Olha só, vamos ler mais. Próxima referência, por favor. Eclesiastes 12 e 14 diz algo muito forte, que quando eu ouço, tinha as minhas orelhas. E todo homem que tem temor de Deus devia ler isso com muito temor, e temer e retinir as orelhas, porque ele diz algo muito simples, verdadeiro e prático. Ele diz assim, Eclesiastes 12, 14: porque Deus há de trazer juízo a toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. As pessoas desenvolvem, em algumas religiões, uma ideia de um Deus velhinho bonzinho, ou às vezes de um velho caduco rigoroso. Eu diria que não. Deus, ele tem são e perfeito juízo, e os cabelos brancos que tipificam, as cãs brancas que tipificam ele em Apocalipse, fala da eternidade, não da velhice. Fala da eternidade em eternidade que ele vive, e não de sua idade ou de um tempo passado, de uma forma rude de viver, segundo a interpretação errônea de muita gente no seu subconsciente. Amém, meus irmãos? Deus há de trazer o juízo. É simples. Você quer entender um pouquinho da ira de Deus? Só um pouquinho. Pega aí um estuprador de criança e traz ela aqui para o meio da igreja.
Traz ele aqui para o meio da igreja. E mostra no telão da igreja o que esse estuprador de criança teve coragem de fazer com a criança indefesa. Eu tenho certeza que uma ira vai invadir o seu coração como ser humano e vai dizer: esse homem merece ser julgado, esse homem merece ser condenado, porque nós temos essa sede. Quer ver só? Alguém tira um parente querido seu, ou alguém próximo de você através de um homicídio, você olha para aquilo com repulso e diz: esse homem merece ser julgado, esse homem merece ser condenado. O que é isso, pastor? É chamado de sede de justiça. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Tolo é o homem que pensa que Deus não se ira. Tolo é o homem que pensa que Deus vai simplesmente deixar passar batido. Os homens conseguem enganar tanto a si mesmos como a sociedade, mas a Deus ninguém pode enganar. Então o sábio Salomão diz em Eclesiastes: Deus há de trazer juízo a toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom e quer seja mal. Amém, meus? Vocês estão entendendo? Diga amém. Próxima referência, por favor, Mário. Só para você ter noção que vai haver juízo. Mateus 25, 31. Jesus, o próprio Filho de Deus, ele faz uma colocação: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Próximo. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta o bode das ovelhas. Jesus é só amor, irmão. Jesus é só amor. Jesus é só love, só love. Jesus é 100%, 1000% só graça. Não, hoje ele é a graça, amanhã ele será juiz. Hoje ele é o favor não merecido, amanhã ele será um juiz. E aqui está escrito isso: porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. E olha só o que ele vai fazer. Verso 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esse versículo tem um tesouro, irmão. Deus não fez você para sofrer, Deus não fez você para passar decepções, Deus não fez você para sofrer adultério, ou você para trair nem ser traído, nem para matar nem ser morto. Deus fez você para ser feliz. A prova está explícita nesse versículo. Ele preparou um reino para você desde a fundação do mundo. Deus tem sede de te entregar esse reino, Deus tem sede de te entregar essa vitória, mas o pecado nos separou de Deus, na pessoa do Adão, e também nesse Adão. Bate a mão no peito e fala assim: esse Adão tem culpa. Fala: esse Adão tem culpa, porque nós também somos um Adão, nós também temos a escolha que Adão teve, nós também fazemos escolhas como Adão, mas aqui fica claro que Deus sempre teve um reino preparado para sua imagem e semelhança. Amém, meus irmãos? Próxima referência, Atos 17, 31. Está todo mundo copiando? Diga amém. Entendendo, né? Copiando não. Porquanto, Atos 17, 31. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar com justiça. Por que está com justiça? Estamos cansados de ver um Brasil vendido à corrupção, que agora, em nome de Jesus, nós vamos clamar a Deus para que esse fantasma, essa potestade da corrupção saia. Mas aqui no Brasil se compra e se vende sentenças, e todo mundo sabe disso. Todas as pessoas sabem disso. Uma certa autoridade uma vez falou assim: olha, eu vou ganhar a causa tal, e quando eu ganhar a causa tal, você vai me pagar o valor tal. Era milhões. Ele falou assim: é impossível você ganhar essa causa, porque está realmente contra determinada, está contra a lei aqui, está contra a Constituição. Ele falou assim: ou eu ganho a causa, ou você não me paga R$1 se eu perder, mas se eu ganhar, você vai me pagar essa casa de milhões. Aquele famoso empresário falou: feito então, mãe, ótimo, se você não ganhar, eu não pago nada, mas se você ganhar, eu pago esse valor. Fechado. Empresário poderoso. Alguns minutos depois, quando eu digo minutos, na verdade é um exagero, uns 15 dias depois, né, que a gente tropeça nas palavras, 15 dias depois saiu a sentença favorável. Saiu a sentença favorável. O que aquele homem fez? Com a força do dinheiro, ele comprou o direito. Com a força do dinheiro, ele corrompeu o juízo.
Quando a Bíblia diz que Deus há de julgar o mundo, e tem um detalhe ali no meio: há de julgar com justiça, porque o mundo está podre de injustiça. O forte às vezes oprime o mais fraco, e quantas vezes os direitos estão totalmente torcidos e corrompidos, mas Jesus vai julgar esse mundo com justiça. Há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. Sabe quem vai julgar esse mundo, irmão? O varão chamado Jesus, justo, perfeito, santo, sem defeito. Olha só o varão, ó, e disso deu certeza a todos, ressuscitando ele dentre os mortos. Se o seu Jesus ressuscitou dentre os mortos, dá um glória a Deus aí. Ele hoje é advogado, mas amanhã vai ser juiz, amém, meu irmão? Próxima referência, por favor. Daniel 12:2. Só para você ter noção que o mundo será julgado, está escrito: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Opa, ressuscitar é bom, né, irmão? Fala glória a Deus. Só que tem um pormenor ali. Uns para vida eterna, outros para vergonha e desprezo eterno. Aqui vai uma tese do pastor Marcos. Eu vou falar que é tese para você, porque quanto mais se estuda, menos se afirma. Se vê alguém afirmando demais, toma cuidado. Quanto mais se estuda, menos se afirma. Aqui vai uma tese para você: ao soar da trombeta de Deus, muitos mortos ressuscitarão. Isso está na Bíblia. Só que o apóstolo Paulo não menciona as ressurreições que serão para desprezo, porque no texto aos Tessalonicenses ele está falando apenas dos santos que dormem no Senhor. Mas com toda certeza, muitos ressuscitarão para receber a sentença. Está escrito em Daniel: muitos ressuscitarão do pó da terra, ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Próxima referência, para você ficar convicto de que Deus vai julgar. Já acabou as referências? Já entrou na outra parte? Esses dois, isso. Então, vamos lá. Mateus 12:36. Irmão, pastor, o que o senhor quer com essa mensagem? Provocar medo? Não, provocar temor. Temor a Deus é o princípio da sabedoria. O medo não, o medo é a falta da certeza da convicção. O medo te condena, o temor te salva. Há uma diferença. Preste atenção, Mateus 12:36. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Pastor, mas toda palavra ociosa, toda palavra vazia. Gente, se vocês soubessem a força da palavra, se vocês imaginassem a força da palavra, Eclesiastes chega a comparar com uma pedra lançada, uma flecha atirada, ela não volta atrás. E por que daremos conta da palavra, missionário dele? Porque ela tem poder. A nossa palavra tem poder. E se a palavra do Deus Todo-Poderoso não volta para ele vazia, quando Deus me fez a imagem e semelhança dele, ele me conferiu autoridade no falar. Nós temos que tomar cuidado com o que falamos, cuidado com o que xingamos, cuidado com o que falamos, maldizemos, ou dependendo da situação, o que mencionamos em algumas situações. Mas eu quero te dar um consolo aqui: todos nós somos imperfeitos, e a Bíblia diz que não, o homem que não tropeça em palavra, esse tal homem é perfeito. Aqui não tem ninguém perfeito não, né? Eu também vou levantar as duas mãos. Sabe o que eu falo o tempo todo? Jesus, me perdoa, Senhor, me lava os meus lábios, põe um freio na minha boca, para que eu não cometa, para que eu não peque contra Ti com a minha palavra, para que eu não provoque situações com a minha palavra. Eu que sou temperamental demais, tenho que vigiar as minhas palavras o tempo todo, preciso vigiar, irmão, porque nós vamos dar conta daquilo que falamos. É tão verdade isso que lá na frente você vai ver um versículo que diz assim: pelas suas palavras será justificado, pelas suas palavras você vai ser condenado. Vamos ler o próximo. Olha só, dá conta no dia do juízo. Aqui já é o trono branco do Senhor. Vamos ler? Apocalipse 20, verso 11. Leia, por favor. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Dá para imaginar o poder desse trono?
Dá para imaginar a grandeza desse trono de Deus. A terra fugiu da presença desse trono. O céu fugiu da presença desse trono e não se achou lugar para eles. Cientificamente parece que a gente vê aqui um cataclisma. Parece que um buraco negro engole o universo quando o trono branco aparece. Cientificamente, não sei te explicar o que vai ser de fato, mas de fato é que a terra e os céus fugirão da presença do trono branco de Deus. Que coisa terrível, irmão. Que dia magnífico não será, mas será também um dia terrível e magnífico ao mesmo tempo, se é que existe essa colocação. Próximo, verso 12. E vi, ai meu Deus, olha a visão, e vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram-se os, está escrito lá o livro ou os livros? Hã? Por quê, pastor? Aqui eu quero entrar lá nas últimas colocações que eu mandei para você, Adna, sobre os 7 livros de Deus. Fala comigo, os 7 livros eternos de Deus. Mas antes de você ir para lá, vamos continuar a ler. Abriram-se os livros, abriu-se outro livro. Fala comigo, outro. É porque tinha mais um, né? Quantos livros de fato julgarão o homem no juízo final? Pelo menos 7. E eu quero mencionar eles para você, se puder você transportar lá para frente, os 7 livros eternos de Deus. Depois eu volto para esse Apocalipse 20:12 aqui, só para você ter uma noção. Enquanto você procura, eu vou acabar de ler, tá bom? Vou acabar de ler aqui. Grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da... E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Fala comigo, nos livros, segundo as suas... Próximo versículo desse mesmo texto, depois a gente vai para aquela, verso 13, só para você ter uma noção que existiam vários livros, né? E deu ao mar, o mar teve que vomitar a vida. O poder de Deus é grande demais, gente. E deu ao mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. São 7 livros eternos de Deus. Eu vou falar com eles deles um pouquinho com você. Mas vamos ler o verso 14, enquanto ela prepara o texto lá. Verso 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e esta é a segunda. Lembra que eu te falei que morrer não é morrer de morte morrida? A morte para Deus, quando Deus disse para Adão assim: se comeres, não toque para você não morrer, estava falando de uma morte chamada condenação. Porque eu posso ser um cristão autêntico, cheio do Espírito Santo, eu posso bater meu carro e morrer aqui, a minha vida encerra. O Covid-19 levou um amigo meu lá de Itaberaí, o grande amigo irmão Fim, que eu falei dele aqui no domingo, não foi? Senhorzinho de idade já, uma bênção, levou. Mas isso não é morte. A Bíblia diz que quem passa dessa vida é simplesmente uma passagem. A morte de verdade é a condenação eterna. Por isso aqui diz que esta é a segunda morte. A morte terrível, não é o inferno. Amém? Você consegue agora os 7 livros? Lembra que no texto, no capítulo 20 e no verso 12, se não me engano, o texto está dizendo que abriu-se os livros e outro livro. Preste muita atenção. O livro das obras, aqui são os livros, o livro das obras está em Apocalipse 20:12, que foi o que eu li para você. Abriu-se o livro das obras, nos quais os homens foram julgados pelo que havia naqueles livros. O segundo livro é o livro da consciência. Fala comigo, esse livro da consciência. Você já reparou que tem gente que não tem isso? Você já reparou que tem gente que atropela a consciência? Você já reparou que tem gente que não tem a mínima consciência? Quando esse livro for aberto, irmão, além do primeiro livro, que é o das obras, o segundo livro for aberto, muita coisa reveladora acontecerá diante do trono de Deus. Olha para mim, segundo um pastor amigo meu, que eu sentei também para aprender,
Ele disse que quando esse livro da consciência abrir, missionária, nem vai precisar de Deus mandar os anjos jogar o camarada no inferno. Quando abrir o livro da consciência plena, os homens ímpios, maus, eles caminharão e dirão assim: eu mereço o inferno, eu vou para o inferno, Deus é justo, eu mereço inferno, eu mereço queimar pela eternidade, eu não mereço a salvação. A abertura do livro da consciência é muito mais forte do que a gente consegue expressar verbalmente num culto, porque se abrisse só o livro das obras, era um tribunal terreno, né? Acusação contra a defesa e o júri julga, o juiz bate o martelo, é simples. O que tem de advogado do diabo defendendo bandido por causa de dinheiro? O que tem de juiz corrupto vendendo sentenças por causa de dinheiro? O que tem de gente matando, justificando assassinos, genocidas por causa do dinheiro? A Bíblia diz que quando o livro da consciência abrir, segundo esse estudioso pastor amigo meu, almas sairão gritando da presença de Deus, dizendo: não precisa falar mais nada, eu mereço estar lá, eu mereço. Caminharão com as próprias pernas rumo ao inferno e os seus demônios. É uma conjectura dele, mas é só para você entender que existem 7 livros que serão usados diante de Deus no juízo final. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Onde está o livro da consciência, pastor? Está em Romanos 2,15 e no verso 9:1. Alguém pode achar aí, já que ela está ocupada ali com o data show? Romanos 2, verso 15. Ela já está ali, se desdobrando. Glória a Deus por isso. Meu filho, você pode pegar uma aguinha para mim, por favor? Só que eu vou gritando aqui, vou ficando seco. Romanos 2,15. É Deus falando, olha só. Os quais, apóstolo Paulo falando, né? Desculpa. Os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente com a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Tem gente que tem consciência, irmão. Sabe por que eu louvo a Deus pela vida de vocês que estão aqui hoje? Vocês têm a consciência de que precisa de Deus. Vocês estão tendo a consciência, não que vieram ouvir um pastor, mas vocês têm a consciência que depende de Cristo na sua vida. Qual que é o melhor momento para ter consciência, pastor? Agora, porque depois, irmão, diante do trono não tem mais volta. Depois da morte segue-se o juízo. Mas glória a Deus pela sua vida que me ouve aqui no plenário da igreja, você que ouve pela internet. Se você tem consciência de que precisa de Deus, a consciência julga, viu? A consciência é o que faz você ser apto para participar de Santa Ceia ou não. É a consciência que te julga. A consciência também vai julgar no juízo final. A outra referência você consegue também? Imagina. Olha só, esse é o livro da consciência. Romanos 9, verso 1 também fala dessa consciência. Enquanto ela acha, eu vou tomar um golinho d'água. Romanos 9, 1, eu acho, né? É isso que eu falei? Isso. Em Cristo digo a verdade e não minto, dando testemunho o quê? Dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tem gente que não tem consciência, irmão. Tem gente que mente para o pastor e acha que está mentindo para o homem. Tem gente que brinca no altar de igreja. Tem gente que adultera, sobe, pega o microfone e prega bonito e canta bonito. Tem gente que não tem consciência, comete atrocidades, escândalo na fé, e a consciência nem faz cócegas. Mas naquele dia, o livro da consciência será aberto. E como diz Ezequiel, ai dos pastores que apacentam a si mesmo, ai das pessoas que agem camuflando a sua própria consciência, mentindo para si mesmo. Naquele dia não vai ter para onde esconder. Diante do trono de Deus, tudo vai ser revelado. Sabe, irmão, isso dói falar,
porque na verdade a gente tem que imaginar que nós não somos, nunca fomos melhor que ninguém porque ensinamos. Nós precisamos ter a consciência. Pastor, e qual é o conserto? Qual que é o certo a fazer diante da consciência? A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Usando o que, irmão? Consciência. E assim coma desse pão e beba desse cálice. A Santa Ceia também é algo que precisa ser examinado, a consciência. Eu preciso examinar a minha consciência. A minha consciência tem que estar em harmonia com o Espírito Santo, ao ponto do grande apóstolo falar assim: a minha consciência me dá testemunho junto com o Espírito Santo de que eu estou falando a verdade. Ficou claro que existe o livro da consciência que será aberto? Diga amém. Primeiro é o das obras, irmão, ok? Os mortos vão ser julgados pelas obras. Se existisse só o livro das obras, era um júri comum, acusação contra a defesa, ok? Mas existe esse fator chamado livro da consciência. Esse aqui vai pegar muita gente de surpresa. Vamos para o terceiro livro que será aberto? O livro da memória. Fala comigo assim: livro da memória. Sabe aquela pessoa que te ofende, te pisa, te trai, te machuca, às vezes até mata e esquece, nunca mais lembra, tem amnésia. Eu não lembro que eu te magoei. Não lembro não. Uma vez eu falei para o rapaz: rapaz, você lembra daquele negócio? Eu não, sabe, me foge, eu não lembro, eu não me lembro. Naquele dia também será aberto o livro da memória. Olha o que diz o escritor, o estudioso da Bíblia, quando fala do livro da memória diante de Deus. Ele diz assim: a base para o Evangelho, a base dele está em Lucas 16, verso 25. O inferno é um lugar, irmão, onde onde os ímpios terão consciência. Sabia disso? Olha o que diz, o inferno é um lugar de sofrimento eterno, de onde os condenados se lembrarão do passado com saudade insaciável e grande remorso, de sede sem alívio e de condenação irrevogável das oportunidades recusadas. Só você que não recusou oportunidades está ouvindo a palavra de Deus. Dá um glória a Deus aí. Você também da internet, dá um glória a Deus. Você não está desprezando. Está na internet as pessoas aqui, irmão, poderia estar assistindo novela, mas está aproveitando a oportunidade. Poderia estar em tantos outros lugares, mas está aproveitando a oportunidade. Você pode olhar e falar assim: o pastor nem tem o conteúdo que eu quero, mas você está focado não é no conteúdo que o pastor tem, sim no que a palavra está dizendo. Você está aproveitando a oportunidade. O inferno será um lugar de lembranças. Vamos ler Lucas, no Evangelho de Lucas 16, 25. Olha, essa é a passagem do rico e Lázaro, não é? É isso? Olha lá o que diz: diz porém Abraão: filho, lembra-te. Opa, a vida eterna eu vou lembrar, pastor? Depende. Vai sim. Você quer que eu te prove para lembrar? Eu vou te provar na Bíblia na frente também. Só que você não vai ter remorso dos parentes que morreram sem Cristo. Por quê? Você vai ter consciência também que você pregou, você ensinou, você insistiu. A sua consciência será plena na eternidade. E disse assim Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. É só para você ter noção que na vida eterna, seja para mal ou para bem, nós teremos memória, e seremos julgados pelo livro das memórias. Quem entendeu até aqui, diga amém. Quarto livro eterno de Deus. Olha lá o que diz, o livro do Evangelho. Quem foi alcançado por esse livro um dia? Dá uma glória a Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira: vinde a mim todos que estão descansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode ir muito em seus efeitos. Irmãos, quando vos reunires, tem salmo, tem hino, tem cântico, tem doutrina, tem ensino. O Evangelho também é um dos livros eternos de Deus. Levanta a sua mão para cima e diga: Senhor, obrigado pelo Evangelho. Se o Evangelho não chegasse no Brasil, estávamos fadados a morrer sem conhecer essa palavra de salvação. O Evangelho também é um livro eterno de Deus, e seremos julgados por ele. E aqui vai um conselho para você que ama a Bíblia. Quem ama a Bíblia, dá uma glória a Deus. Não se preocupe com o que você não sabe do Evangelho.
Se preocupe com o que você sabe e não pratica. Não se encafife com o que você não sabe desse livro eterno chamado Evangelho. Procure conhecer, mas não se encafife. Encafife com aquilo que você sabe e não pratica. Porque nós teremos um dia, a humanidade um dia será julgada por Deus. Pastor, me alivia um pouquinho, deixa eu te aliviar. Cristão em Cristo Jesus não passa por esse juízo, viu, irmão? Eu vou te provar lá na frente que não. Próximo livro, vou nem ler a referência do Evangelho não, próximo, o 5º livro, por favor. Não, desculpa, é que eu acelerei, né? Não foi você não, foi eu que acelerei. Deixa eu ler essa referência do Evangelho, né? Deixa ela lá, então. Só para você ter noção que esse Evangelho será fundamental no juízo final. Olha lá, ó. João 12:48. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras. O que o Evangelho é, gente? A palavra de Cristo. Quem rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado. Essa há de julgar aonde? Aonde, gente? No último dia. Quando Jesus se refere ao último dia, ele está falando do juízo final. Então o Evangelho é um dos 7 livros que estará presentes diante do trono branco, pelo qual os homens serão julgados. Amém? É o quinto, né? 5º livro é o livro da lei. Pastor, Jesus já veio e aboliu a lei. Depende, você não recebeu o Evangelho. Você não recebeu o Evangelho. Se o ser humano não recebeu o Evangelho, ele ainda está debaixo da lei. Se ele ainda não recebeu a graça, ele está debaixo. Então a lei estará presente sim, diante do trono de Deus. Vamos ler? Vamos ler a síntese do estudo, para depois a gente ler a referência. Olha, a lei, este livro refere-se à lei de Moisés. O princípio evidente é que o homem é julgado pela luz existente e não pela luz que não pôde aproveitar. O que isso quer dizer, pastor? Exatamente o que eu disse para você na parábola atrás. Não se preocupe com aquilo que você não sabe da Bíblia. Se preocupe com o que você sabe e não pratica. Se você não teve a luz de Cristo, se você morreu, ser humano, morreu antes de Jesus vir ao mundo, você não vai ser julgado segundo o Evangelho de Cristo. Por quê? Porque você não participou. Você fez parte de uma outra geração. Quando Jesus veio ao mundo, você já havia morrido. Então você será julgado segundo o nível de luz que você recebeu. Segundo o conhecimento que te foi revelado, é que você será julgado. Todos entenderam até aqui? Diga amém. Vamos agora para vamos pegar essa referência, né? Romanos 2:12 e 140. É isso mesmo? Verso 140? Tem verso 140 ou foi um erro ortográfico meu lá? Tem, né? Porque o texto é grande. É 14, né? É isso aí mesmo, olha aí. Leia para você ver. Romanos 12:12. 2:12. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Não, pastor, sem lei não tem julgamento absorvido. Todos pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Olha só a riqueza do texto. Sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Deu para entender? Não se aboliu e estará presente no juízo mais um livro chamado livro eterno de Deus, chamado livro da lei. A gente pode voltar nos livros, acho que agora é o 6º, é isso? Ou esse já era o 6º? 6º livro, que estará presente no juízo de Deus. Estou terminando, gente, é porque é tão complexo que a gente tem que passar por lá para explicar, né? 6º livro é o livro da natureza. Alguém já te perguntou assim, pastor, e os índios? Alguém já te perguntou? Que morreu sem conhecer o Evangelho, uai. E a nação inca, que não ouviu Jesus, de repente, né? Não é verdade? Deus é justo, irmão, vamos ler. Estará lá também presente o livro da natureza. Fala comigo assim, o livro da natureza. Salmo 19, verso 1 e 4, está falando, dando testemunho disso. Vamos ler, ó. Os céus, ou seja, o universo físico e visível,
são uma prova irrefutável da sabedoria, do poder, da glória e das leis de Deus. Porém, não são demais suficientes para declarar a vontade de Deus, seus planos, sua graça, seu amor para com os homens, que são coisas espirituais por demais profundezas para a mortal natureza, transcendentes para a mente humana. Os céus revelam, agora já é o Salmo, os céus revelam a glória de Deus. As escritas, a sua grandeza, a sua alma reflete a sua graça. Jesus Cristo é a plenitude de Deus visível entre os homens. Estes missionários, que são corpos celestes, levam a mensagem de Deus a cada nação. Agora abre o Romanos 1:20, e você vai ver também o apóstolo Paulo falando sobre isso. É lógico que aonde eu puder eu tenho que levar o evangelho, mas quem morreu sem conhecer o evangelho também não tem desculpa diante de Deus. Fala assim: eu não conhecia a Deus, por isso que eu matava. Eu não conhecia a Deus, por isso que eu era mau. Olha lá, vamos ler o texto. Porque as suas coisas invisíveis, está falando de Deus, as coisas invisíveis de Deus, desde a sua criação do mundo, tanto o seu eterno poder e a sua divindade se entendem claramente e se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis ou indesculpáveis. Homem nenhum passa por essa terra, vive aqui e fala: não, Deus não existe, não consegui ver que Deus existe, é impossível. Eles podem até dar outros nomes para Deus, como Deus Sol, como fizeram. Podem até dar outros nomes para Deus, como a Mãe Natureza. Mas é claro, nítido, notório, que existe um Deus que orquestra todo o universo. Isso a mente humana percebe desde quando o homem se entende por gente. Todo ser humano, na maior inocência ou ignorância, sabe que existe um dominador de todas as coisas. Amém? Amém, gente? É fato. Antes do evangelho, quando comecei a me entender por gente, eu comecei a descobrir o que era certo e errado, por tudo que havia sido criado. Há um dominador, não tem como uma explosão criar tudo isso. É loucura, tolice eu afirmar que não existe um Deus nos céus, porque a natureza me faz ficar sem desculpas de que eu não cria um Deus que governa todas as coisas. Amém, gente? Então a natureza também, a naturalidade, o livro da natureza estará presente no juízo. E agora eu vou falar do principal com vocês, que é o sétimo. Fala comigo, 7. Pastor, eu colocaria ele no começo, mas eu não posso pela ordem do texto, porque diz que abriu-se os livros e depois o livro da vida, não é? Está dizendo Apocalipse? Então, se está escrito abriu os seus livros e depois abriu-se o livro da vida, lá em capítulo 20 de Apocalipse, eu não posso inverter a ordem, mas eu inverteria. Sabe por quê? Tudo isso que você ouviu, você nem precisava de ouvir, se o seu nome estiver nesse livro chamado... Qual que é o nome do livro, gente? Livro da vida, ou livro da vida do Cordeiro. Há estudiosos que dizem que a tinta que escreve o nome de um cidadão lá é o próprio sangue de Cristo. Quem tem o nome escrito no livro da vida está livre de todas as condenações, não precisará ser julgado nem pelo livro da consciência, nem pelo livro da natureza, nem pelo livro da lei, nem pelo livro das obras, porque o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. É muita glória nessa palavra, eu não sei transferir para você, mas o Espírito Santo sabe. Todas aquelas acusações, todo o seu passado é exterminado e apagado quando o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Quem tem o nome aqui não participa da segunda morte. Quem tem o nome aqui não será julgado no trono branco. Por quê? Foi absorvido na pessoa digna de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O juízo final, o que nós seremos, pastor? A Bíblia diz que nós julgaremos o mundo. Irmão, é muito sério. A Bíblia diz que nós julgaremos com Cristo. Por quê? Porque Ele nos comprou para si em seu sangue.
Se eu fosse colocar uma ordem, eu abriria primeiro da vida, porque aí depois quem não estiver lá nós julgava. Mas Deus faz ao contrário. Deus julga e faz você estar participando do julgamento, como se fosse, não tenha lá, como é que eu falei? Defesa, acusação e, como fala o nome do pessoal que fica? Júri. Pastor, por que Deus não abre primeiro o livro da vida? Porque senão a gente não julgava, a gente ia só fazer festa. Meu nome está escrito no livro. Eu não quero nem saber de juízo, de julgamento, coisa nenhuma. Eu quero é cantar com os anjos. Mas a Bíblia diz que nós estaremos frente ao trono de Deus, seremos um grande júri, julgaremos com Deus, aquele que tem o nome escrito no livro da vida. Nem morte, nem nada pode alcançar essa pessoa, amém, irmão? Vamos ler aqui agora, esse livro eterno de Deus é o que todo mundo quer ter o nome dele. Vamos ler a síntese depois do versículo, olha só, está em Apocalipse também 20, 12, que eu já li lá atrás, mas depois eu leio de novo. O livro da vida tem os nomes dos que creram em quem, gente? Dos que creram em quem crê em Cristo, e dão glória a Deus, e foram salvos pela graça de Deus. Está escrito assim: abriu-se o livro da vida para revelar que os nomes dos mortos salvos aparecem no mesmo. O último inimigo a ser vencido e destruído é a morte e o inferno. Aquele dia será de tormento para muitos e de glória e recompensa para outros. Aquele dia será um dia onde a sede de justiça vai ser saciada no grande julgamento final, e você vai estar lá, mas o livro da vida só será aberto no final. Dá para imaginar a comoção ao ver homens como Adolf Hitler sendo julgado, ao ver pessoas como Stalin sendo julgados, ao ver os homens que serraram João Batista, decapitaram a cabeça de João Batista simplesmente pelas ordens. Deixa eu te dar uma palavra aqui, eu vou falar agora para você. Eu assisti um documentário sobre Tesla. O homem mentiu, os homens mentiram acerca da energia que Tesla inventava. Geraram acusações que a energia que ele gerava matava. Puseram pessoas para morrer na cadeira elétrica só para provar que a energia de Tesla não prestava. A fins financeiros, quantas pessoas morreram? Animais foram sacrificados. Que é isso, pastor? Maldade do ser humano, tudo por interesses. Os segredos dos homens ocultos. Você vai estar lá vendo a justiça de Deus ser aplicada. Você vai estar lá vendo o trono branco aplicar a justiça que esse mundo não aplicou sobre os oprimidos. Dá para imaginar a glória que é de ser? Vai ser tremendo, vai ser terrível, vai ser glorioso. Vamos para a conclusão agora não. Agora a gente volta lá no capítulo 20, verso 12, onde a gente estava, antes de eu pedir você para abrir os livros. Nós vamos falar desses segredos dos homens aqui. E foi dando nojo, irmão. E foi dando uma repulsa quando eu vi pessoas como Diesel, que inventou energia limpa e amanheceu dentro de um rio boiando seu corpo, simplesmente pelo interesse dos magnatas do petróleo. A Bíblia diz que naquele dia o segredo dos homens será desnudado e julgado. Vamos ler a próxima referência, sem ser essa aí, que eu interrompi aí, né? É a próxima. Não, é isso. A próxima referência, isso, é antes do... Isso. Mas você não está pulando algumas aí, não? Acho que sim, porque eu fiz a manobra totalmente inversa para ela aqui, fiz ela aí para o livro das vidas primeiro, mas está valendo, né? Tem mais, acho que tem mais aí. Aquele texto assim, o que fazer para não ser julgado, daí para frente. É aí, né? Fala comigo assim, o que fazer para não perecer a condenação? Vou falar para você algumas receitas agora. Vamos lá, coisa boa, né? Chega de coisa ruim. João
4,16, 1 João 4,16 diz assim: nós conhecemos que cremos no amor de Deus, no amor que Deus tem. Deus é amor ou caridade, e quem está em caridade ou em amor, está em Deus, e Deus nele. Quem quer permanecer em Deus aí no amor, diga amém, irmão. Pastor, por que o senhor colocou sobre o amor? Eu vou explicar para você. Porque por falta desse amor, homens cometeram atrocidades contra a humanidade. Eu contei para você exemplos aqui como de Tesla e aquele outro inventor da lâmpada, Thomas Edison. Comunharam acordo numa época que não havia transparência de mídia. Assassinaram reputações de homens. Mataram pessoas com aquele tipo de energia só para dizer para a sociedade que aquela energia não poderia ser utilizada. Pastor, o que é isso? Segredo de homens. Tudo em torno do dinheiro, posição, orgulho, status. E aonde estava o amor? Quem está no amor de Deus está em Cristo. Quem está em Cristo está no amor de Deus. E estar no amor de Deus é uma das formas de não cair e não perecer em juízo. Quantos querem permanecer amando a Deus e ao próximo? Diga glória a Deus. Próxima referência, Adna. Vamos seguindo. Tessalonicenses 5,6. Para você que está com o nome escrito no livro da vida, dá um glória a Deus aí, irmão. Pastor, por que o senhor sabe? Porque o amor lança fora o medo. Traz convicção, certeza. Essa devoção, ela não vem do nada. Nada foi criado do nada. Tem um Deus nos céus que aplicou temor no seu coração e te faz ouvir essa palavra e crer nela e saber que ela é poderosa para te salvar e manter o seu nome no livro da vida. Diz 1 Tessalonicenses 5,6: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Irmão, não durma na sua fé, não durma no seu relacionamento com Deus, não brinque de ser cristão, continue amando a Deus assim. Olha, talvez o seu pastor nem sabe te falar direito a Bíblia do jeito que deveria, mas não durma na fé, se aplique na fé, faça isso mesmo que você fez, venha se devotar a Deus, se dedicar ao Senhor, ouvir a palavra. Isso é estar acordado diante de Deus. Quantas pessoas pararam de frequentar, pararam de buscar e hoje dormem na fé, não tem mais vida nem vigor, e tudo pode acontecer à volta dele, ele nem percebe porque está dormindo, mas graças a Deus que você está aqui acordado, dando glória a Deus. Vamos para a próxima, por favor. Porque ainda um pouquinho de tempo, ou um poucochinho, como disse o apóstolo. Algumas pessoas falam que é um escritor desconhecido, mas pela forma de escrever, eu tenho quase certeza, como eu disse, quanto mais se estuda, menos se afirma, mas eu tenho quase certeza que é o apóstolo Paulo. E ele diz assim, fala comigo assim, só um poucochinho, fala, um poucochinho de tempo, um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Jesus está chegando aí, a prova que vai acabar, esse mundo de injustiça vai ainda ser julgado, amém, meu? É só um pouquinho de tempo, está difícil, mas é só um pouquinho de tempo, irmão, glória a Deus. Próxima referência para você não ser julgado, vai lá, Apocalipse 22:12 é o que nós lemos, né? Olha lá, eis que cedo venho. Quem acredita que Jesus vem sem demora? Olha o texto, um pouquinho de tempo, e agora em Apocalipse, o próprio Jesus glorificado diz: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Agora entra onde eu quero entrar com você, fala comigo assim, obra. Sabe para que vai servir o livro das obras? Para nós que temos o nome no livro da vida? Só para receber recompensa. Sabe aquela atitude que você fez que ninguém viu, o pastor não viu, marido não viu, esposa não viu, ninguém nem soube você que você fez, ninguém nem soube que você chamou alguém para a igreja, Deus salvou ali, naquele anonimato, Deus levanta um grande pregador. E aí, pastor, o senhor é pastor hoje, qual é o nome do pastor que pregou para sua mãe? Não sei. Qual que é o homem que pregou para a irmã Elza quando ela estava atormentada no espiritismo e que foi lá várias vezes no portão dela falar para ela que Jesus amava ela? Não sei, mas naquele dia, naquele momento,
esse grande pastor, que nem sei se está vivo ou morto aqui na terra, mas receberá de Deus o galardão. Só sou pastor hoje, só tenho a graça de Deus de ser pastor e estar ensinando a palavra hoje, porque um anônimo pastor fez a obra de um evangelista, não teve reconhecimento por aquela pregação, e hoje eu estou aqui falando que Jesus está vindo aí, e a recompensa Ele está trazendo para dar a cada um segundo a sua obra, as obras ocultas. Sabe aquelas obras que você fez que o homem não viu, que o pastor não reconheceu? Sabe as vezes que você chorou, às vezes limpando um banco de igreja, ou chorando, orando para Deus usar o pastor, aí o pastor sobe no púlpito e prega bonito e acha que ele é que é bom? Sabe essas obras ocultas? Naquele dia você vai receber através do livro das obras, que vai servir para condenar ímpio, vai servir para acrescentar galardão e recompensa na vida daqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Amém, meus irmãos? Eu preciso terminar. Aleluia. Próxima referência. Eu falei que ia terminar 9, irmão, me perdoe. É que eu mandei tanta informação para ela que eu deixei ela doidinha. Você vai ter galardão, viu, Adna? Pode ficar tranquilo, você vai ter galardão. A obra não salva ninguém, pastor. Não. Mas as obras testificam o nosso amor por Ele. Vamos ler o texto? Olha, Tiago 1,26. Ai, meu Deus, aqui é sobre a língua. Dá uma mordidinha na língua devagarzinho, irmão, só para você sentir que você tem esse bichinho aí. Sentiu que tem? Você lembra de eu te falar que as palavras é um negócio terrível? Que a gente há de dar conta delas um dia? Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e a religião desse é vã. Faz a oração de Davi assim, só um pouquinho, põe a mão assim, e fala assim: Senhor Jesus, põe um guarda na minha boca, não me deixa falar asneira não, Jesus, me ajuda a ser crente. É uma forma de você não perder, irmão, o seu nome no livro da vida. Próxima referência. Próxima, Apocalipse 3,5. Fala para o irmão que está perto de você assim: é difícil ser crente, sim, tem hora que é difícil. Tem hora que a gente tem que morder a razão para não dar uma resposta, morder a língua, frear a língua. Tem hora que a gente tem que engolir a razão. Me ligou um camarada desaforado hoje, falou um punhado de coisa para mim no telefone, e eu dei vontade de fazer: o senhor está certo, o senhor está certo. Mas a minha vontade, irmão, era de falar. Travei a respiração assim um pouquinho, ouvi, deu vontade, eu falei: o senhor está certo, o senhor está certo, o senhor está certo. É difícil, porém, Apocalipse 3,5: ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Aplaude Jesus aí, aplaude Jesus. Pastor, e se ninguém vê? Os olhos do Senhor são como chama de fogo, Ele está vendo tudo. Pastor, mas a minha esposa nunca vai saber que eu fui fiel naquela situação. Ao que vencer, se você vencer, ou se você será vestido de vestes brancas, que fala de pureza diante de Deus, e o seu nome jamais será riscado do livro da vida. Fala comigo assim: jamais. Significa que existe possibilidade, porque senão não precisava dar essa garantia. Olha para mim, aqui termina-se uma grande tese que haverá no juízo final. Já viu aquela baboseira de uma vez salvo, salvo para sempre? Você já ouviu? Guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Isso serve na vida, isso serve no juízo final. Quando fala de maneira nenhuma, é porque existem maneiras de riscar o nome de alguém. Quando o texto se afere a de maneira nenhuma riscarei, é porque existem maneiras de riscar. E uma delas é deixar a sua cruz, abandonar a sua fé, pisar o sacrifício de Cristo e fazer tudo aquilo que dá vontade de fazer, que às vezes a gente não faz, por amor à palavra, para manter o nosso nome escrito nesse livro santo que nos livrará do
grande juízo final e da condenação que virá sobre os filhos da ira e os filhos da desobediência. Quem quer manter o seu nome no livro da vida, fica de pé para a gente terminar, vai. Fica de pé e começa a dar pelo menos uns 3, 4 glória a Deus, simplesmente por você estar ouvindo essa palavra hoje. Ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E tem mais, pastor. O que mais que acontece aqui no texto? Você lembra do evangelho dizer que quem se envergonha do nome de Cristo diante dos homens, Deus também se envergonha do nome dele diante do... Quem que é o nosso intercessor diante de Deus? Jesus. Ele faz algo mais além de não riscar o seu nome. Ele não só deixa o seu nome lá, mas ele faz questão de falar para o Pai: Pai, além de estar aí, eu conheço, viu? Está aí e eu conheço. Irmão, é tão profundo, eu não sei passar. Mas dá para você imaginar Jesus falando assim: peraí, não, está aí o nome dele e eu, meu amigo, eu justifico ele com meu sangue. É o que está aqui embaixo no rodapé, ó. E confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus anjos. Pastor, e se meu nome estiver lá e correr o risco de ninguém ler, Jesus vai falar o seu nome para Deus. O Josézinho, ele sofreu, mas ele guardou a minha palavra. O José chorou, mas ele foi e me honrou na terra. Jesus vai testificar o seu nome. Já imaginou que glória? Eugênia, Declier, já imaginou Marcos, Cris, já imaginou Fambaço, já imaginou, irmão? Jesus falando diante do trono de Deus assim: esse me serviu, esse é meu, esse é meu, esse é meu. Diante de anjos, arcanjos, querubins e serafins, além de ter o seu nome escrito, o próprio Jesus te chamará pelo seu nome. Amém, meus irmãos? Aleluia. Apocalipse 3:6, e aqui eu termino. Quem tem ouvidos aí, diga amém. Você tem ouvido a orelha? É porque tem gente que só tem orelha. Leia, por favor, 1, 2, 3 e... Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem é a igreja de Jesus? Levanta as mãos para os céus. Senhor Deus, nessa noite gloriosa de palavra, eu te agradeço pelo nome escrito no livro da vida. Eu te agradeço porque nós fazemos parte da primeira ressurreição. Eu te agradeço porque o seu perdão e o seu sangue comprou estes que aqui estão, Senhor, envolvidos com a sua palavra e aprendendo no seu templo. Deus, eu te agradeço pelos irmãos que nos acompanham pela internet, impossibilitados de estar aqui nesse templo. Ora vem, Senhor Jesus. Eu sei que o Senhor tem recompensa para essa irmã que nunca foi reconhecida por um pastor. Eu sei que o Senhor tem recompensa para esse irmão que abandonou o mundo de pecados e carrega a sua cruz a cada dia para te servir. Eu sei que o Senhor tem recompensa para essa irmã que segue o voto de fidelidade à tua palavra. Eu sei que o Senhor há de julgar os vivos e os mortos, e nós seremos saciados, Senhor, na nossa sede de justiça, onde o Senhor levantará um povo santo, remido e de boas obras, que julgará essa terra corrupta, Senhor. Lava-nos sempre no seu sangue, clareia-nos pela tua palavra, e que a esperança da vida eterna seja pujante no coração do povo eleito, que como a noiva nós estejamos esperando a sua vinda, Senhor, o seu trono, sim, Senhor, o seu juízo e a sua glória sobre a terra. Quantos podem aplaudir Jesus bem forte? O céu começa a se abrir. Imagina, toda a terra se dobrou a ti.